Oi, minha diretoria, boa tarde a todos. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Copa do Brasil. Puta que pariu, que semaninha difícil pra gostar de futebol, hein? Nossa senhora. 48 horas assistindo jogos aqui com as telas das lives prontas. Falei, bom, quando acabar um jogo bom, eu vou meter uma live. Não rolou. Não rolou, gente. Fiquei botando um videozinho ali no TikTok, no Instagram, porque não dá pra falar mais do que 2 minutos sobre o jogo. É inacreditável o que tá acontecendo. Mas tem uma justificativa. Nós temos uma justificativa. Tem uma tese aqui a ser desenvolvida, muito interessante. Que é o seguinte, o Renato Gaúcho, quando terminou o jogo do Fluminense, que foi só 1-0, ele falou assim, pô, mas peraí, estão falando de mim, mas olha só, São Paulo se enrolou pra ganhar, o Flamengo se enrolou pra ganhar, o Botafogo ganhou depois dos 80 minutos do segundo tempo, abriu a margem de, né, no finalzinho do jogo, o Inter ganhou de 1-0 com gol nos acréscimos, pô, foi difícil pra todo mundo. Não tem mais o jogador que decide, né? E quando o Renato fala isso, algumas pessoas vão levar isso pro lado, tá justificando o Fluminense, e outras pessoas vão tentar entender uma parada um pouco mais ampla e mais escuta. Claro que vai passar isso. Existe um discurso, cara, muito raso, na minha opinião, usado contra as pessoas que têm a percepção natural de que o mundo piorou em vários sentidos, e o futebol é uma das mais claras demonstrações de piora que existem no mundo. O discurso do saudosismo, né? Você ser contra o saudosismo seria como você ser contra a ideia de que tudo é melhor porque é antigo. Outra coisa é você apresentar fatos incontestáveis e brigar com os fatos meramente porque você criou o discurso anti-saudosista. Não é uma questão de ser saudosista. O futebol piorou gritantemente. Quando se diz, mas o meu avô dizia que era melhor, o meu pai dizia que era melhor e eu vou dizer pro meu filho que é melhor, ou seja, isso mostra um padrão. Não, querido, isso não mostra um padrão. Isso mostra que o futebol só piora. Meu Deus! Se o seu pai viu o futebol do seu avô e o meu, e ele concorda com o pai dele e com ele viu mais do que você que só viu o seu. Então, se todas essas pessoas falam, não, piorou muito, tecnicamente piorou muito. Então não é uma questão de saudosismo, é uma questão que todo mundo que viu médio e longo prazo tem a mesma percepção. E se você eventualmente quiser teimar com isso, olha a quantidade de jogadores notáveis. Simples assim. Se você jogasse Flamengo e Aparecidense, o Flamengo podia jogar um jogo mais ou menos comum, a Aparecidense podia jogar a vida. O Zico ia pegar 3 bolas e o Flamengo ia ganhar o jogo 3-0 porque tinha o Zico. Não tem Zico, irmão. Não tem nada parecido hoje. Não tem nem perto disso hoje. Então, nós estamos num cenário que sim, o futebol ele ficou junto com a globalização de informação, todo mundo sabe a mesma coisa. Então, claro que qualquer presidente de time, qualquer diretor de time, qualquer local do mundo sabe os mesmos métodos, as mesmas coisas que qualquer lugar do mundo. E aí você tem um futebol muito equalizado na questão tática, na questão disciplinar, na questão física. Sobra só a técnica. E a técnica deixou de ser o primordial para você escolher um jogador. Hoje em dia, qualquer base de clube que você for, esse cara joga muito, mas ele tem 1,60 m, sobe o outro que tem 1,80 m. Por quê? Porque esse cara vai dar certo pra Europa. E é isso que eu quero, vender o jogador pra Europa. Então, a gente quebrou um brinquedo, né? Na medida em que se fez isso. Qualquer pessoa que disser para mim que o futebol não piorou em relação ao que era o passado, para mim é piada. Para mim, assim, eu não consigo nem começar o diálogo. Entendeu? Se a pessoa tiver coragem de dizer para mim, não, o futebol hoje é tão bom tecnicamente quanto foi um dia, ele tem a mesma quantidade de jogadores notáveis, jogadas brilhantes, o caralho. Pra mim, esse cara tá de sacanagem. Pra mim, o cara está fazendo um deboche com a cara do torcedor para promover o produto dele, porque não tem nenhum outro argumento que sustente isso. O futebol se nivelou por baixo. Se aceitou que times medíocres competissem com times mais fortes. Por quê? Porque os times mais fortes não são tão mais fortes tecnicamente. E aí você iguala na questão física e tática, você tem um jogo. Então, qualquer tipo de jogo, ele é duro hoje. Por causa disso, porque você não tem os notáveis e a discrepância técnica tão grande. Você tem uma série de jogadores de Série A valendo R$1 milhão que o cara não sabe bater com a perna oposta, que o cara não acerta o lançamento. Esse jogador ele ganha 2 milhões por mês, então, mas ele não sabe cabecear. Caralho, 2 contos por mês ele não sabe cabecear? Não sabe. Ele não consegue dominar com a perna esquerda. Esse centroavante é muito bom, mas ele só funciona de cabeça dando um toque. Se der a bola no pé dele, ele não domina. Quanto ele ganha? 800 mil por mês. Desculpa, irmão, você tá de sacanagem com a minha cara. Esses jogadores já existiram, mas eles não eram celebridades. Eles eram bons jogadores. Então, futebol despencou. Quem viu, viu. Quem não viu, tá vendo a raspa do tacho. É isso que sobrou hoje. Tem alguns bons jogos? Tem. A nata da continente mais rico que joga futebol, que é a Europa. Esse é o bom jogo. Porra, irmão, desculpa, mas você tá defendendo o indefensável. Você tá dizendo pra mim que o boxe vive um grande momento porque tem Tyson e Holyfield. Mas e se todos os outros forem uma merda? Então não é o boxe que vive um grande momento. É o Tyson e o Holyfield. Você está falando de alguns clubes da Europa específicos que sobraram no dinheiro e conseguem entregar alguma coisa. O resto, irmão, esquece. Nós estamos num nível muito abaixo. O que o Renato quis dizer foi isso, que tecnicamente não se tem mais.
E também tem um fator motivacional e um fator físico. O fator motivacional é, quando um time como esse vai jogar contra você, ele joga a vida da vida da vida da mãe, da irmã, da tia, o cara. É o grande jogo da vida dele, até o momento. Ele pode chamar a atenção de alguém num jogo daquele. Você acha que algum treinador consegue elevar o nível motivacional de um time grande, falando assim, nós vamos pegar o Aparecidense, porra! Eu vou com o Aparecidense, nós odiamos o Aparecidense. Aparecidense já falou que a gente não é de nada. Não tem conversa, irmão. Ninguém vai entrar na porra. Cara, um ator que faz peças nos maiores teatros do mundo, quando ele for fazer na Vila Piraporinha, ele não vai entrar com o mesmo pau duro que ele entra pra fazer a porra da peça lá em Hollywood, irmão. Isso não adianta, não tem como, entendeu? Então, o time grande, ele entra ali pra fazer o mínimo, e o outro entra babando e tal. Mas esse é o jogo de ida. No jogo de volta, normalmente as coisas acabam revertendo, embora alguns times, como por exemplo o CSA, consigam um resultado que ele fala, meu irmão, eu vou jogar minha vida para não tomar gol do Grêmio. E o Grêmio que se vira agora. E o Grêmio em mau momento. Né? Santos, mesma coisa. Você que se vira, meu irmão. Porque agora o jogo é lá. Como é que vai fazer? Né? Então tem alguns jogos que você trocou o mando, e nessa troca de mando você vai ter algumas dificuldades que você não teria se você jogasse dentro de casa ou fizesse 1-0 rápido contra esses times. E a última questão é a questão física. Que perguntando para algumas pessoas que trabalham com preparação física, eu falei, cara, por que nós estamos no meio de maio e ninguém joga bola? Só o Flamengo teve alguns lampejos ali, alguns bons jogos, mas por que ninguém joga bola? Eu falei, cara, esse é um ano atípico na questão física. Os times que vão subindo fisicamente para chegar no momento certo no ápice físico, esse ápice físico é quebrado pelo Mundial de Clubes. Que 4 times vão precisar estar no topo nesse momento e todos os outros não vão poder ter chegado no topo para ter uma quebra e recomeçar. Então é um momento que você, normalmente no ano, você faz isso aqui. Esse ano eles fazem isso aqui. Alguns aceleram para estar aqui no topo e outros aqui desaceleram para estar aqui ok e subir na hora do vamos ver. Então tem também uma questão de explicação física de que este ano a curva física programada para os jogadores e os elencos não é igual aos outros por causa ou da pausa do Mundial ou dos 4 que vão jogar o Mundial. Esses 4 têm uma situação diferente. Eles vão ter um momento físico mais forte que pode pesar lá na frente, como pode pesar favoravelmente para quem não teve o Mundial e for subindo e tiver uma diferença ali próxima, ele vai chegar no final do ano talvez mais inteiro do que quem jogou o Mundial, porque você teve uma nova pré-temporada. Então tem toda essa programação, todo esse planejamento também é afetado por isso, de modo que a maior parte dos grandes clubes do Brasil não estão fisicamente onde deveriam estar em maio, em virtude dessa pausa e dessa diferença de tratamento desse ano. I don't know. Só ouvi pessoas que conhecem e são da área, porque eu realmente nessa parte não sei. Se eu soubesse alguma coisa fisicamente, eu seria magro.